Bem-vindos ao primeiro de muitos episódios do podcast especial do nosso jornal Finanças em Foco. Eu sou a Laura. Eu sou a Elaine. Eu sou a Samires. Eu sou a Danúbia. E eu sou o Cleves. E nós somos o grupo Os Endividados. 5 estudantes, um jornal e nenhum real. A gente preparou esse conteúdo como parte do nosso jornal e resolvemos transformar tudo isso numa conversa rápida, leve e direta para vocês entenderem melhor o mercado financeiro. Para isso, hoje a gente vai trocar ideia sobre por que esse tal de mercado mexe tanto com o nosso bolso, com as empresas e até com o país. E ainda vamos ouvir algumas respostas que recebemos de pessoas incríveis. Isso mesmo, sem economia e sem enrolação. Então bora direto para o que interessa. Ah, e uma coisa, se você é um curioso do mercado financeiro, fica com a gente até o final, que até dica de filme bom a gente trouxe. E no bloco 1, a gente vai responder por que o mercado financeiro importa. Para começar, a gente perguntou qual é o papel do mercado financeiro na economia e nas empresas. Parece algo distante, mas está mais perto do que a gente imagina. E para nos ajudar a construir essa resposta, nós perguntamos à professora Elaine Fernandes, de Microeconomia do Departamento de Economia da UFV. No que se refere à primeira pergunta, o papel do mercado financeiro no ambiente econômico e organizacional, o que eu tenho a dizer é o seguinte: o mercado financeiro ele funciona como um elo entre quem tem recursos disponíveis e quem precisa de financiamento. Então, o que ele faz? Ele conecta poupadores e investidores, facilitando o fluxo de capital e promovendo uma alocação mais eficiente dos recursos na economia. Além disso, ele cumpre funções essenciais, como a formação de preços dos ativos e a oferta de liquidez, permitindo que ações, títulos e derivativos sejam negociados de forma contínua e transparente. Também oferece instrumentos importantes para a gestão de riscos, como hedge cambial, hedge de juros, e amplia as possibilidades de financiamento para empresas, favorecendo investimentos em infraestrutura e inovação. Quando ele reúne essas informações sobre créditos, solvência e cenários macroeconômicos, o mercado ajuda a reduzir assimetrias de informações e fortalece a governança corporativa, apoiando decisões mais seguras por parte de gestores e investidores. E é engraçado, né, Cleverson? Como que a Elaine aponta que esse papel entre a ponte de quem tem dinheiro e de quem precisa dele faz a roda girar. E a gente acaba que não percebe isso e não percebe como isso trava muitas coisas dentro do nosso país, inclusive o emprego e o crescimento dele. Exatamente, Laura. A gente sente isso no dia a dia, Desde uma empresa que precisa de capital de giro até aquele momento no preço da gasolina. Tudo tem uma ligação com esse sistema e realmente a gente acaba não percebendo. Isso mesmo, galera. E agora no bloco 2 a gente vai apresentar que entender é ter controle e por que é tão importante conhecer como o mercado funciona. A questão 2, ela trata da importância de entender o mercado financeiro para a economia e para as empresas. Eu penso que compreender essa importância é fundamental. No contexto econômico mais amplo, a eficiência dos mercados financeiros influencia diretamente o crescimento do país, pois afeta o custo do capital e a capacidade de realizar investimentos em áreas estratégicas como infraestrutura, inovação e expansão produtiva. Quando bem regulados e com boa liquidez, esses mercados ajudam a reduzir o risco percebido pelos investidores, atraem capital nacional e internacional e contribuem para a estabilidade macroeconômica. Já para as empresas, esse entendimento permite identificar diferentes formas de captação de recursos, como a emissão de debêntures ou abertura de capital, além de avaliar o custo-benefício entre financiar-se com dívida ou com capital próprio. Também possibilita acompanhar indicadores importantes como taxa de juros, spreads de crédito e volatilidade dos preços, o que é essencial para gerenciar riscos financeiros, controlar passivos e proteger a empresa contra oscilações do câmbio ou dos juros. E o que eu acho legal dessa resposta é que ela nos mostra que não é só sobre banco, investimento ou bolsa de valores, é sobre desenvolvimento de país mesmo. Exatamente, Samires. E quando a gente sabe como esse sistema impacta tudo, fica mais fácil planejar, cobrar decisões melhores e até se proteger de decisões erradas. E agora, no nosso terceiro bloco, a gente vai falar sobre as decisões mais seguras, porque quem entende se decide. E para saber como o mercado funciona e como ele ajuda dentro das empresas, a gente continuou a nossa conversa com a professora Elaine e esse foi o foco da nossa terceira pergunta.
Terceira pergunta diz respeito a como o entendimento sobre o mercado financeiro ajuda na tomada de decisões. Bom, entender o funcionamento do mercado financeiro é essencial para a tomada de decisões mais seguras e eficientes dentro das organizações, dentro das empresas. Na avaliação de projetos de investimento, por exemplo, esse conhecimento permite incorporar o custo de capital de mercado e os riscos envolvidos, possibilitando o cálculo mais preciso de indicadores como o valor presente líquido e a taxa interna de retorno. Na gestão de riscos, saber utilizar instrumentos como derivativos ou entender os movimentos de câmbio da taxa de juros ajuda a proteger a empresa contra oscilações que afetam os fluxos de caixa. No planejamento financeiro, acompanhar os indicadores do mercado contribui para definir políticas de captação de recursos, gestão de caixa e estratégias que equilibrem liquidez e rentabilidade. E nas decisões estratégicas de financiamento, conhecer a dinâmica do mercado como o momento ideal para emitir ações ou contrair dívidas pode significar redução de custos e maior retorno para os acionistas. Isso mesmo, dá para ver que o gestor financeiro ou quem cuida da grana da empresa precisa estar ligado no que acontece no mercado, nas taxas e nos indicadores. Não é só número bonito no Excel, é tomada de decisão com base na realidade. É isso que garante que a empresa não entre numa furada. Agora no nosso bloco 4 a gente vai entender um pouquinho dessa rotina do gestor financeiro. E como a gente já puxou esse gancho, a nossa próxima pergunta ela foi sobre o que na prática o gestor financeiro precisa acompanhar no mercado. Para nos responder, pedimos ajuda da querida Sueli Ramos, professora do Departamento de Administração da Universidade Federal de Viçosa. Gestor financeiro, a maioria das tarefas dele estão relacionadas ao mercado. Eu sempre digo que o administrador financeiro, ele não pode olhar só para dentro da empresa, ele tem que olhar para fora da empresa. E nesse olhar para fora da empresa, inclui o mercado financeiro. Então ele tem que estar por dentro, acompanhando os produtos financeiros. Por exemplo, a empresa precisa de capital de giro. Onde é que eu vou buscar esse capital de giro? Eu vou buscar onde essa oferta de capital de giro pode ser melhor, né? Pode representar um custo menor ou maior para a empresa. Então, o administrador financeiro tem que acompanhar como está o mercado financeiro, né? A questão também da taxa de juros, qual que é o comportamento dos juros e não só o juro atual, como o juro futuro. A tendência é o quê? O juro amanhã vai ter mais elevado? Como é que estão essas perspectivas em relação à oferta de crédito para as empresas? Ou uma outra questão também, não só a questão do crédito, mas esse acompanhamento também, como é que está o câmbio, né? Mesmo que eu não seja uma empresa exportadora, eu preciso estar atento àquilo que pode afetar os meus clientes ou pode afetar os meus fornecedores. Então, o gestor financeiro, o administrador financeiro da empresa, eles têm que estar acompanhando as tendências do mercado financeiro e ele tem que ter mais ainda uma compreensão clara do que está ocorrendo no mercado financeiro. E a resposta do Sueli nos mostra que o gestor financeiro é quase um radar. Ele precisa monitorar tudo: juros, crédito, câmbio, e saber como isso impacta cada decisão da empresa. E eu acho que esse é um dos pontos mais legais desse trabalho, ver que a teoria e a prática elas sempre andam juntas. A sala de aula encontra o mercado ali, na veia. E agora, no bloco 5, a gente vai entender como é o lado sombrio do mercado. E a gente sabe, né, galera, que nem tudo são flores. O mercado financeiro, ele também tem suas contradições. E muitas delas a gente sente aqui no Brasil. Com juros altos, concentração de crédito, especulação, coisas que afetam diretamente a vida das pessoas e das empresas. Às vezes trava o crescimento e endivida geral. Com certeza, Elaine. A gente discutiu isso também no nosso jornal. Como esse sistema ele precisa ser mais transparente e acessível. Então, sem isso, quem sempre perde é quem mais precisa.
para ilustrar isso melhor, no bloco 6 a gente fala do filme A Grande Aposta, um filme que retrata de maneira bem humorada os eventos que levaram à crise de 2008. Nos mostra as problemáticas da posição dos bancos na definição de juros e suas consequências para todos. E depois de assistir esse filmaço, a gente percebe como que é assustador ver que o mercado pode ser manipulado de uma maneira tão simples e como que isso afeta o mundo inteiro. Nesse filme a gente saca que quem sabia o que ia acontecer não foi levado a sério e o prejuízo foi global. E o mais doido pensar, será que a gente está mesmo preparado para entender esses sinais? Será que as empresas hoje estariam mais atentas? Por isso, fica aí como reflexão e dica de filme. Tá lá na nossa página 5 do jornal, junto com outras sugestões sobre a cultura financeira. Bom, e esse foi o nosso podcast Finanças em Foco. Então, se você chegou até aqui, já deu um passo gigantesco para entender melhor esse universo todo. Lembrando que nosso grupo é os endividados, mas a gente está aqui justamente para ajudar você a fugir das dívidas e tomar boas decisões. Valeu demais por ouvir a gente. E se quiser mais conteúdo leve sobre grana, investimento e vida real, confere o nosso jornal Finanças em Foco. Nos siga nas redes sociais, deixe suas sugestões e continue nos acompanhando para mais. Nos vemos na próxima edição. Até mais!